Já pararam para perguntar do que vocês têm medo? Hã? Hã? Os dólares para 6 ele não está comprado. Hã? Os dólares para 6 ele não está comprado. Ou ir para 5 e não está vendido, né? Medo de ser estopado. Mas isso é um medo mesmo? É? Na verdade, isso aí não é o medo de ser estopado, é o medo de estar errado, né? É. Mas acho que a gente tem outros medos, né? Por exemplo, vocês estão aqui, vocês não têm medo de dar errado? Hã? Não. Não? Ah, vai falar que você não tem segurança, então. Você é 100% segurão. Tá aqui? É. Não. Não, né? É perto dos bons que você fica melhor, não tem aquele ditado? É, verdade. Eu acredito muito nisso. Mas... E medo de dar certo? Alguém tem medo de dar certo aqui? Já parou para pensar quando der certo, o que acontece? Fala aí, pega o microfone. Porque assim, medo é equilíbrio. No meu Vale caso... lembrar sempre isso. Medo é equilíbrio. Quem não tem medo tem uma coisa errada. Exatamente. Acho que no meu caso, muitas vezes, muitas coisas que eu tenho visão, que eu olho, oportunidades, eu não entro por medo. Porque eu sei que não tem um plano 2, amigo. É tipo assim, literalmente, tô no all-in, né? Tipo, foi a coisa que eu foquei, a coisa que eu mais foco na minha vida. Eu larguei de estar nutrindo outra profissão para nutrir isso aqui. Tanto que eu falo, cara, hoje em dia eu opero melhor, mais tranquilo, porque... Tem outra alternativa? Não por isso, porque eu fui aceitando que, cara, tô dentro, tô fazendo a coisa certa, baseado em tais fatores, então eu fico mais seguro. Mas antes, pesava muito mais. Hoje pesa, não como antes. Hoje pesa assim, o meu plano pesa muito pra mim hoje. Mesmo eu posso estar vendo uma oportunidade clara, cara, chegou no limite do plano, eu não entro. Às vezes eu vejo uma oportunidade que não se enquadra no meu plano, eu tô fora também. Você tem medo de não seguir seu plano ou você confia que você vai seguir seu plano? Eu confio, por isso que hoje em dia eu tenho mais confiança. Mas antes pesava muito mais, porque meu plano não era muito bem definido. Quando eu defini mais o meu plano, eu tenho mais ímpeto de fazer as coisas. Só que eu ainda sinto medo. E eu me escondo atrás do meu plano. Cara, meu plano me protege, é minha proteção. Se eu não tiver ele, as coisas pra mim pesam muito mais. Quando eu não seguia ele, eu sentia muito mais medo. Hoje em dia não tanto, por causa do meu plano, mas eu ainda sinto medo. E às vezes eu acabo pensando muito nisso. Principalmente depois de um dia que não veio oportunidade. Cara, uma semana com pouca oportunidade pra mim, como semana passada, semana retrasada mesmo, semana passada. E a segunda-feira, pra mim é dia sufocante pra mim. Porque eu não vejo oportunidade. Eu falo, cara, não tem, eu não tô vendo. Então, não tem. Isso me sufoca, isso me dá medo. Eu falo, cara, uma semana, 10 dias sem oportunidade boa no mercado. Mas é o medo do quê? Do mercado não ficar bom mais? Também, às vezes, cara, muitas vezes já me peguei pensando assim, será que daqui a 5 anos o mercado ainda vai ter oportunidade? Pensamento ridículo. Mas eu cheguei a pensar. E assim, cada vez que eu estudava mais, eu entendia que sempre vai haver oportunidade. Mas eu sempre tive medo. E, pô, hoje eu não peguei uma oportunidade boa, por exemplo. Hoje em dia não foi bom pra mim. Foi bom pra eu seguir meu plano. Foi excelente por causa disso. Não saí negativo, não descumpri nada, não fiz nada de errado. Só que eu não peguei as melhores oportunidades do dia, que estavam de acordo com a minha visão. E tá tudo bem, eu tô tranquilo. Mas antes eu sentia medo, putz, hoje eu não peguei uma boa oportunidade que eu vi. Será que amanhã não vai ter mais? Isso pesava bastante pra mim. Sabe que eu já tive muito esse medo, né? Do mercado um dia... Já tive, hoje não tem. Né? Mas lá atrás, pegava umas fases boas de mercado e eu sabia que aquela fase ia acabar. Não que eu ia começar a perder dinheiro, mas que o mercado ia mudar. O mercado muda, né? E as fases mais voláteis passam, né? E eu ficava com medo da hora que passar, o que vai acontecer, como que eu vou reagir a isso, né? Tinha medo de me readaptar de novo com o mercado, né? E com o tempo a gente vai percebendo que medo faz parte, cara. Medo é importante. Eu acho que medo tira a gente do lugar, porque quando você está muito confortável, não está com medo de nada te abala, você começa a deixar coisas passarem, né? Eu tenho uma pergunta para você, essa é uma pergunta bem simples, na verdade, de se responder. Você ainda sente o frio na barriga quando você está na operação? Todo dia. Todo dia. Eu sempre penso, qual é a hora que isso aqui vai passar? Cara, hoje eu sou muito frio com o mercado, né? Muito frio. Não gosto de olhar para dinheiro, tanto é que eu não deixo o dinheiro na minha tela, mas busco ser muito frio com o mercado. Mas tem certo momento que o friozão na barriga é fatal, e dá mesmo, né? E isso vai dar sempre.
sempre. E assim, o frio na barriga, às vezes eu não sei explicar esse frio na barriga, porque geralmente eu, quando tomo decisões, eu penso muito para tomar decisões no mercado. Né? Então, geralmente elas são bem embasadas, não quer dizer que elas são perfeitas, então, ou seja, não quer dizer que eu não vou errar. Né? Mas depende do tamanho que eu tô e tudo mais, dá um friozinho ou um friozão na barriga. Assim, né? Acho que esse dia eu comentei com vocês até uma operação. Lá que eu enfiei o mercado abaixo e o mercado parou. Estávamos juntos. Aí o mercado parou. Naquela hora parece que o sangue para de circular no estômago e vai para outras partes do corpo e a barriga gela na hora. Né? Mas faz parte, acho que isso é bom, isso é emoção. Isso quer dizer que o mercado ainda mexe com os seus sentidos. E semana passada, ou foi semana retrasada, você veio aqui, a gente estava fazendo encerramento e você falou assim, eu não sei, será que um dia, acho que você fez um questionamento, será que um dia eu vou ver vocês pararem de fazer merda em um dia que não tem nada para fazer? E naquele dia eu dei risada, porque assim, eu parei e pensei assim, cara, hoje em dia eu sei por que não fazer. E isso mudou muito. Então, o meu medo nesses dias faz toda a diferença. Muda. Faz toda a diferença. Eu fico como hoje, por exemplo, até eu estava conversando com o Gideon. Hoje é o dia que eu saio, não puto, eu saio inconformado. Eu saio inconformado porque eu sei o que está acontecendo e não faço. Eu estou inconformado todo dia. Eu nunca estou conformado. Não tem um dia que eu saio da frente da tela e, fiz tudo que eu sei que eu tenho capacidade de fazer ou tudo que poderia fazer. E não vai ter nunca um dia disso aí. Porque o mercado sempre vai olhar e falar assim, podia ter ido com uma mão maior, podia ter segurado mais. Um milhão de coisas você vai olhar e falar, podia ter feito isso. Porque quando você está de fora, a visão é outra. Né? Então, mas isso é bom também. Isso é bom, porque você está exigindo de você, você está querendo ser melhor. Né? Então, acho que isso é muito importante. Já passo para você, mas hoje eu comentei com vocês sobre a questão de medo. Eu percebi que alguns têm medo de se expor. Mas por que você tem medo de se expor se é algo que pode melhorar você? Está com medo de julgamento de pessoas? Eu quero que as pessoas se fodam todas juntas. Entendeu? As pessoas que querem julgar ou qualquer coisa do gênero. Eu estou preocupado com se eu fizer isso vai melhorar os meus resultados, vai melhorar o que eu faço, vai melhorar o meu entendimento sobre o que eu estou fazendo e, consequentemente, melhorar meus resultados e tudo que eu estou fazendo. Essa é a grande preocupação. Né? Quando eu busco uma alternativa, quando eu busco um curso, quando eu busco um conhecimento, quando eu busco estar num ambiente desse, enfim, quando eu faço buscas, eu tenho que estar disposto a me expor. Eu tenho que estar disposto a pegar tudo que aquilo pode me oferecer. Aí o cara compra um curso e não assiste às aulas. Mas aí vai no acompanhamento e pergunta idiotice. Né? E não que perguntar seja uma idiotice, tem que perguntar mesmo. Só que perguntar coisas que se ele tivesse assistido uma aula, ele teria resposta muito melhor do que eu poderia dar ali no acompanhamento. Entende? Então, eu acho que tem que ter medo, mas ter medo de não dar o seu melhor. Mas eu tenho um sentimento que assim, acho que eu não estou dando o meu melhor, cara. Fico incomodado com isso. Isso me dá um medinho. Entendeu? Então, eu tenho medo disso. De não dar o meu melhor todo dia. De não ser a minha melhor versão todo dia. Isso eu tenho muito medo. E acho que todo mundo deveria ter medo. Agora, medo de me expor, medo de errar, medo de bater de frente com um erro, com uma coisa que às vezes a gente incomoda. Isso eu não tenho. E acho que ninguém deveria ter. Né? Então, quando eu falo para vocês, vocês estão com medo de se expor, medo de perceber que vocês erram. Eu também erro, todo mundo erra. Esse não é meu medo. Meu medo é continuar errando. Meu medo é continuar fazendo merda e fingindo que está tudo bem, que não tem nada acontecendo. Né? Se ninguém viu, não aconteceu. E você? Você não está vendo? Você não sabe que aquilo está acontecendo? Aquilo não está causando consequência na sua evolução, em tudo que você está fazendo? Aí sim é um grande problema. Então, assim, falo para vocês, a maior idiotice do mundo, vocês não terem medo de se expor. Vocês terem medo de se expor. É uma idiotice, essa palavra. Porque vocês estão jogando não contra mim, contra ninguém, é contra vocês. Né? E tudo que você faz contra você, você vai pagar o preço. Acho que o Baby comentou, vai muito na linha do que eu pelo menos estou conseguindo adaptar, né? Porque na segunda o mercado estava bem ruim mesmo. E aí eu não tinha dado nenhum... sabia, né? E eu não tinha dado nenhum clique, cara. Eu tava até falei, mano, tá uma aposta, né? E aí eu falei, cara, não vou fazer porra nenhuma, cara. Eu falei, sempre eu tento tirar a água da pedra e aí a água sou eu. Aí... Fato.
E eu vinha errando bastante algumas execuções de algumas coisas, sabe? Tipo, eu até comentava com você uns tempos. Falei, poxa, eu penso alguma coisa do mercado e acontece, só que eu não não executo perfeitamente como eu queria. E eu fiquei estudando semana passada basicamente inteira, tipo, modos que eu podia melhorar, o jeito que eu gosto de olhar o mercado, porque cada um é pessoa diferente, né? E aí eu acabei falei, poxa, às vezes eu olho o mercado de outro jeito que outras pessoas não olham e eu preciso me beneficiar, não me prejudicar. E aí na segunda eu não estava entendendo nada. E eu falei, poxa, nesses preços aqui, que eu acho que era 230, eu falei, não tem muito o que eu posso fazer. Tipo, Nem comprar, nem vender. nem comprar, nem vender. E o índice estava acho que 115, 200, por aí. Eu falei, não tenho nem comprar, nem vender. E aí aí deu 12:30, assim, eu sentei na mesa, aí eu vi que o mercado estava derretendo por algum motivo esquisito. E aí eu falei, poxa, meu risco de retorno aqui tá bom, né? Falei, poxa, eu vou comprar aqui um pouquinho e trabalhar aqui. E aí, nesse único clique do dia, eu já tinha feito a meta da semana. Que aí foi quando o Haddad falou lá e subiu em linha reta. Aí eu falei, caraca... Subiu, o dólar caiu. Aí eu falei, caraca, né? Eu falei, poxa, eu me respeitei de manhã, porque eu não estava entendendo nada, e eu já fiz quase a meta da semana aqui. Eu falei, pô, beleza, Qual a né? sensação de se respeitar? Porra, é a melhor do mundo. É a melhor do mundo. E aí, beleza. Aí cheguei ontem, aí eu falei, cara, eu vou só fazer o que eu quero fazer. Se o dia for bom pra mim, beleza. Aí, eu tripliquei o que eu tinha feito segunda, né? Ontem. Aí Mas eu falei... sempre pontual. Sempre pontual. Aí eu falei, pô, beleza. Então, falei, poxa, tô conseguindo me respeitar, cara. Tipo, eu fiz... Na terça eu tinha feito, acho que 3 cliques. Tipo, eu falei, pô, então eu tô percebendo que, sei lá, meu perfil é clicar bem pouco e assertivo. Você fez o curso de dólar, né? Uhum. Lembra quando uma das últimas aulas é menos é mais? Menos é mais. Uhum. Né? Consegue entender o que eu quis dizer agora? Sim, perfeitamente. E aí, você começa a se encontrar no seu próprio jeito de ver mercado, porque é diferente de todas as pessoas, cada um tem um jeito. Eu acho que o mais difícil é você encontrar esse jeito. Se encontrar. Tipo, se encontrar eu acho que é o mais difícil. É aquilo que eu falo, eu até falei com 3.0 sobre isso aí, que o Fábio Gurgel no podcast falou muito isso. Porque eu sei o caminho para as coisas darem certo, porque eu trilhei esse caminho, certo? Mas será que é o mesmo caminho que você tem que trilhar? Não, acho que não. Né? Ou pelo menos pode ser o mesmo caminho, mas a forma de trilhar é a mesma? São times diferentes. Times diferentes, momentos diferentes. O Thiago é o Thiago, o Jefferson é o Jefferson. Né? E outra, né? Eu tive que trilhar esse caminho a pé, você está trilhando de bicicleta. E qual que é o problema? É o mesmo caminho. Saca? Então, é interessante isso. De vez em quando eu encho o saco com sua tela. Você acha que eu quero que você tire as coisas da sua tela? Não. Eu quero testar você se você tem certeza que é aquilo que você quer ter na sua tela. Se é aquilo que te deixa tranquilo para fazer o que você tem que fazer ao longo do dia. Então, essas coisas são muito importantes de se ter, né? Porque senão você fala assim, não, então eu vou mudar, Não, peraí, então você não confia no que você está fazendo. Né? Você não tem certeza. É uma coisa que eu cutuquei o João também. Porque assim, ter um monte de porcaria na tela por ter também é um problema. Mas assim, puta, não, eu montei isso aqui porque para mim é melhor. O que você olha ali em números, eu olho aqui em linhas que eu prefiro. É adaptação. É o Thiago sendo o Thiago, se tornando um profissional de mercado. Né? O Thiago não vai ser o Lato nunca. Sim, e eu pode acho ser, que... Mas você pode ser até melhor que o Lato. Entendeu? Isso é legal. E eu acho que, tipo, o que eu fico bastante... Quando a gente começa assim e começa a se debater, toda a gente tenta seguir um perfil. E é o que eu falei, eu acho que alguém, não sei se está aqui ainda, tipo, ele perguntou, mas como é que é o caminho, tudo tal. Eu falei, segue o Latos, até o Latos ser insuficiente. E aí você vai perceber que você vai estar entrando em conflito com ele. E aí você vai começar a seguir você mesmo. E é isso, tipo, é exatamente assim, tipo, sempre tenta replicar a pessoa que faz. Mas você não é a pessoa que faz aquilo, então você nunca vai ser. Nenhum. Então, tipo, tenta sempre encontrar o que te deixa confortável e o que te traz retorno. Não adianta você deixar confortável e não trazer retorno. Até porque quando a gente pensa em mercado financeiro, ele é muito grande. Eu acho que assim, a base sempre vai ser o que você aprendeu com a gente. Mas ao longo do tempo, você aprendeu a ser dedicado, você aprendeu a entender mercado, você aprendeu a pensar mercado, então você vai buscar mais coisas, você vai entender mais coisas e vai ser um profissional. Não necessariamente você precisa ser igual a mim, até porque não tem porquê você querer ser igual a mim. Você fala assim, puta, eu quero chegar aonde ele chegou. Não necessariamente que eu preciso ser ele para chegar onde ele chegou. E pelo menos, eu acho que se isso só vai começar a refletir bastante na pessoa, vamos para agora trazendo como trader na tela, é quando você
se respeita. Tipo, você só vai conseguir entender quem é você quando você começar a se respeitar. Eu acho que é mais que isso. Respeitar também, concordo. Mas é quando você acredita em você. Não, isso é, eu Que acho que... Quando você acredita em você, você se dedica, você não duvida do seu sonho, você não duvida se esse caminho é para você ou não. Eu nunca duvidei que esse caminho era para mim. Muitas vezes eu duvidei se aquele era o caminho, não se eu tinha capacidade de fazer isso. Né? Então, toda vez que eu pensei em desistir e tudo mais, porque eu realmente duvidava se aquele caminho ia me levar a algum lugar. E realmente, boa parte do meu período aí foi andando no caminho errado, mas eu não desisti. Então, é muito importante isso, porque quando você confia em você, você confia que você tem capacidade daquilo, você não tem medo de errar, né? E você não tem medo de recomeçar. Eu nunca tive medo de recomeçar, e eu recomecei, hein? Muitas e muitas vezes na minha vida. Então isso é muito importante, que aí você não tem medo da coisa mais importante que a maioria tem medo de fazer, se dedicar. Né? Eu vejo você um cara dedicado. Eu também vejo você um cara dedicado. Ah, obrigado. Obrigado. Entendeu? Quantas vezes você não veio discutir assuntos comigo? Isso é dedicação, isso é que você está afim, você está com fome, você chega cedo, você vai embora tarde, sabe? Você busca N coisas. Né? Eu estou pegando ele como exemplo, mas a maioria de vocês é dedicado. Por que eu falo a maioria e não 100%? Porque eu vejo que tem gente aqui que não é dedicado como poderia ser. Entendeu? E é até um alerta, porque a dedicação não é de vez em quando. Não é de vez em quando. É todo santo dia. E a dedicação, pelo menos para mim, não é só fora da tela, tipo, quando você estuda. Ela é operando, é você se respeitando. É você... É começo, meio e fim, cara. Percebendo que você não está entendendo, é você não clicando. É você percebendo que você está entendendo, você fala, pô, vou colocar meu dia aqui. Mas você tem que... eu acho que é esses detalhes que você começa evoluindo dia a dia, que você percebe que a dedicação, ela também é executando. Pelo menos que era o erro que eu tinha bastante. Mano, eu me dedico pra caramba, mas na execução eu sou desleixado, entendeu? Falei, então eu não tô me dedicando. Então, só que aí vem uma confusão que a maioria faz. Acordei cedo, não sei o quê, então tô aqui na frente da tela, eu tenho que clicar. Por quê? Você tem que clicar se você tiver um porquê. Mas porque eu acordei cedo, isso não é um porquê, você tem que clicar. Isso é um porquê pra você não clicar. Exato, entendeu? Então, e outra, só acordar cedo não adianta porra nenhuma também, entendeu? Acordei e cheguei cedo pra fazer bonito. Fiquei no café. Fiquei no café batendo papo ali e tal. Isso não existe também. Né? Então, dedicação sim, se acordar cedo, mas por que você acordou cedo? O que isso te melhora acordando cedo? O que você vai ter tempo para quê acordando cedo? Entendeu? Para fazer bonito não adianta. Entendeu? Não adianta. Vai, passa o tempo, você fala, acordo cedo, não sei o quê. Grande bosta. Entendeu? Por que eu acordo cedo? Ou você acha que eu chego aqui 5h30 da manhã todo dia para fazer bonito para vocês? Pode ter certeza que não. Pode ter certeza que não. Então, acho que isso é muito importante. Puta, se isso inspira vocês, que bom. Essa é uma intenção. Inspirar, ok. Mas não para fazer bonito. Porque é justamente, cara, acordar cedo eu sei porque o quanto isso é melhor para mim. Né? O quanto isso me melhora todo dia, o quanto isso me deixa pronto todo dia, porque eu vou fazer todo dia. Né? Isso sim é dedicação. Né? Então, essas coisas são muito importantes. Então, assim, ser dedicado não é fingir que está fazendo. Né? Pensando o que os outros vão achar. É fazer por você. Fazer baseado no que você acha. Baseado no que isso vai te melhorar. Né? Qualquer coisa que você esteja se esforçando e você sabe que aquilo não vai te melhorar, você está perdendo tempo. Para de fazer. Entendeu? Literalmente para de fazer. Fala, João. Jeff, eu queria agradecer você, porque nos últimos dias você deu umas contestadas, né? Falou, pô, moleque, o que você tem isso aí na tela e tal... E uma vez também eu estava te perguntando sobre o racional do over comprado em índice. Aí você falou assim, mas você zerou quando foi a favor? Eu falei, não, eu zerei. Aí não, você zerou porque você não confia. E quando eu te perguntei o racional, você falou, não, repassa isso daí tudo, que aí você vai entender. E na hora eu fiquei bem puto, né? Falei, porra, mano, o que custava... Eu sou sua zona de conforto, não de conforto. Falava, puta que pariu, o que custava esse cara falar, né? O que ele tá vendo pra eu poder ver sobre a perspectiva dele e ter uma visão mais madura, mas... Você não foi puto lá e revisou tudo? Exatamente. Assim, sobre as suas contestações,
fizeram eu refletir sobre como o meu racional e como a maneira como eu me comportava era frágil, né? Bom, eu fui atrás da informação e como vou a cada dia, e busco sempre melhorar os meus sistemas para que eu me torne um operador mais forte, né? Assim, Uma pessoa mais forte, né? Perfeitamente. Então é só isso, não tem pergunta. Eu queria agradecer. Tamo junto. Gaste a sua energia e tempo com coisas que vão te melhorar, que vão te fazer bem, que vão te fazer evoluir. Entendeu? E não tenham medo de gastar seu tempo com isso. Tenham medo de não gastar. Igual o encerramento do dia. Cara, gasta seu tempo com essa porra, bicho. Vai lá, se expõe, fala, pergunta, questiona, sabe? Puta, mas por que será que eu errei nisso aí? Puta, como que eu posso repensar isso aí? Como que pode ser diferente? Viva esse tempo, cara. Pensa assim, se você ficar em pé olhando, falar dos erros dos outros, e se você ficar em pé falando dos seus erros, o que evolui mais? Hã? Você analisar o seu erro. Você analisar seu erro, bicho. Você está gastando o mesmo tempo. Porque você ia ficar o tempo todo ali olhando alguém sendo analisado. Por que não ser você, para se melhorar? Uma coisa que eu escutei uma vez e ele falou assim, a história não se repete, mas ela rima. Então, quantos encerramentos já viu o Luan conversar, falar, mostrar o caminho e ao longo do tempo vai acontecer novamente e você, quando acontecer, você, putz, é isso aqui. Foi tipo, pra mim, foi o 30 ontem. Cara, na hora que eu falei assim, daqui não passa e descolamos. Você falou em seguida, assim, veio na minha cabeça, você falou, eu falei, puta, é aqui. E o Luan cansa de explicar. Sabe o que isso aí chama? Se chama experiência adquirida. Entendeu? Não tem vivência, não tem preço. Então, é por isso que eu falo, se exponham, falam, vivam, sabe? Não tenham medo, né, de estar ali no front e correr o risco de tomar uma bala. Entendeu? Desde que não seja no meio da testa, vai que vai, meu. Você começou hoje falando sobre medo, né? Eu falei que eu tinha medo de ser estopado. Mas não é o medo de tomar aquele stop na hora, assim. Porque às vezes quando você toma um stop, mexe com o psicológico. Isso te afeta, às vezes, 2, 3, 4 dias. Sabe quando mexe com o psicológico? Quando você toma um stop por cagada que você fez, não por coisas conscientes que você fez. Sim. Ontem a gente fez analisando operações com o Danilão e o dia dele foi muito bom. Mas sabe por que o dia dele foi muito bom? Porque a primeira operação ele estopou. Uma operação que muitos aqui, eu tenho certeza, muitos que estão ouvindo a gente em casa, como o cenário era de alta, tudo motivava para uma alta, o mercado veio contra e ia fazer um médio para trás. Né? Aí o mercado ia vir continuando contra, médio para trás. Ele estopou, o mercado correu, estopou com 5 pontos, o mercado caiu mais 50 para baixo. Reto. O que acontece com o cara que adora fazer uns medião para trás? Se arrebenta. Entendeu? Aí sim você tem que ficar com medo de fazer uma coisa dessa, de se permitir deixar fazer uma coisa dessa. Porque aí é a morte. O que ele fez? Topou, o mercado depois teve payroll, arrebentou, foi para cima do payroll, sabia o que ia acontecer, estava pronto para aquilo, teve atitude, não teve medo de botar o que sabe em prática e pau, aproveitou bem o dia. Então isso é importante. Porque o cara que tem medo de estopar, porque ele não confia por que ele entrou. Começa por aí. Ele não sabe afirmar os motivos que ele entrou naquela operação. E aí vira o que ele quer, não o que ele sabe. Fala. Uma das coisas que eu mais tenho medo, tinha, hoje ainda tenho, só que bem menor, é realmente meu stop. Porque muitas vezes eu fazia médio para trás, e você falou, contexto de alta, cenário de alta, tudo de alta, confio na operação, entro, olha o contexto e fala, é para manter, o mercado vem contra, é para manter, só que pelo stop você deveria, sai. O que eu fazia antigamente? Médio. Primeira coisa que eu fiz, bloqueei meu médio na plataforma. Hoje, a única coisa que eu garanto que eu não faço é médio. Porque assim, teoricamente eu poderia entrar ali no meio da operação e tirar? Tenho. Já faz pelo menos um mês que está bloqueado e eu não tiro mais. Não faço mais médio. Continuo estopando um pouco longo? Continuo. Só que pelo menos não faço mais médio. Então assim, já não me mato em uma operação só. Antigamente eu me matava com um tiro. Então assim, se eu tenho uma bala por dia, se eu faço tudo, avalio tudo, o contexto está de tal lado, entro, o contexto continua, eu faço médio infinito, antigamente. Hoje, pelo menos, eu estou parando com isso. Ainda tenho medo do meu stop porque ele continua
longo, mais do que deveria. Muitas vezes eu entro numa região... Então, aí é um problema por vez. O pior você resolveu. Sim. Mas tem outros a serem resolvidos. Mas se você não tivesse resolvido o pior, talvez você não estivesse aqui falando com a gente agora. Sim, bem provavelmente. Não? Bem provavelmente teria começado a alavancar cada vez mais. Espera um pouquinho aí, Fred, depois você fala. Então, assim, hoje meu stop é longo, então, assim, você melhora um problema, você cai em outro problema. É normal isso. Isso é a Aí história você da vai vida. Só indo. Isso é a história da vida. Você vai resolver um problema, vai aparecer outro. E nunca vai parar de aparecer problema. E agradeça por isso. É isso que te faz evoluir. Entendeu? Você pode ter certeza que você está melhor do que você era um mês atrás. E aí você percebe o quanto você tem para melhorar. Saca? Quando você não resolve um problema grande, parece que você não tem nada para melhorar. Porque os problemas se acumulam quando você não resolve ele. E o problema grande começa cada vez a fazer você sangrar mais. Exato. E quando você corrige ele, você só estanca um sangramento e acha outro. Mas normalmente esse segundo sangramento é menor do que o primeiro. E por aí vai. Exato. E se o sangramento é menor, você tem mais energia do que você tinha antes. Antes você perdia muito sangue, você não tinha energia. Agora a sua energia é um pouco maior. E assim é o ciclo. Entendeu? Aí isso só tende a ter continuidade eterna. O dia que você fala, parei de errar, você parou de viver. Você parou de crescer, você parou de evoluir. Você parou de avaliar o que você está fazendo. Exato. Porque você nunca para de errar. Não Você para só parou mesmo. de ver o que você está fazendo de errado. A gente Aí você não tá se é escondendo perfeito atrás e de um nunca erro. vai ser perfeito. E que bom. E que bom. Né? Porque o tempo todo as coisas vão acontecendo e vão te mostrando que aqui você não é foda, você é... Como que falou? Perguntou se eu sou o quê? Onipotente? Onipotente. Né? A gente não é onipotente, cara. Não sei nem o que é isso. Né? Né? Acho que o único onipotente é Deus. E então, cara, que bom que eu erro, que bom que... E que bom, meu querido, que você olhou para os seus erros. Acho isso fantástico. Né? Erros que a gente já tinha conversado sobre eles, mas é aquela coisa, né? Filho, né? Filho é uma merda, né? Porque você fala, você direciona, enquanto ele não tomar na cabeça, ele não vai entender que aquilo é importante de ser pontuado, pensado. Eu queria saber como que você trabalha, como que a gente pode trabalhar o medo e a insegurança, no meu caso, talvez de alguns aqui, de que a gente, tipo assim, não tenho perspectiva de... Não tenho uma outra fonte de renda, então não tenho família que eu possa depender, alguma coisa assim. Então, como que eu posso trabalhar esse medo, essa insegurança, para trabalhar no mercado mesmo, sabendo que eu só dependo de mim mesmo e não posso depender de ninguém e eu tenho que acertar. Então, assim... Sabe quem é o cara que isso. vai fazer sua vida dar certo? Quem? Eu. Você. Então, confiar em você, confiar que você é capaz de fazer o que você está fazendo e se dedicar cada vez mais. É esse o caminho que vai te fazer chegar onde você quer, né? Que vai fazer você passar por toda essa barreira. Você não tem plano B, isso é excelente, mas se você não confiar em você, daqui a pouco você vai arrumar um plano B. Esse é o fato. Então, cara, você tem que confiar em você, entendeu? Só você pode provar para você que você é capaz. Eu posso falar 1000 coisas bonitas para você. Você está dentro da sua vida. Você determina onde você vai colocar a sua vida. E você vai determinar a dose de dedicação que você quer dar para isso. Que é um papo que a gente já teve em outros momentos. Se você parar para pensar, você pode até achar que você se dedica pra caramba. Eu posso te provar que você não se dedica pra caramba. Sempre tem mais para se dedicar. Isso vai ser eterno. Sempre vai ter uma coisinha a mais que você podia fazer e que você não faz. Sempre vai ter uma horinha a mais que você podia utilizar para fazer alguma coisa para realizar seu sonho que talvez você não esteja fazendo. Então, isso é muito importante. Você sempre está consciente disso, sempre reavaliando isso. Mas tudo vem do quanto você confia em você. Né? O quanto você quer fazer você dar certo. E o quanto você puxa a responsabilidade para si. Não tenta terceirizar essa responsabilidade. Você pode colocar a culpa no mundo. Mas no final do dia, é você e você. Saca? Então, confia em você, bicho. Levanta todo dia e fala assim, cara, eu sou foda. Sou foda, eu tô indo lutar pelo meu sonho. Tô indo fazer as coisas acontecerem na minha vida. Certo? Por mais que tenha outras pessoas que dependam de você, que torçam por você, se você não acreditar em você,
Não vale nada ninguém à sua volta acreditar. Então, tudo começa por você. E o que você reflete é o que você recebe. Entendeu? Então, assim, se dedique. Sabe? Faça mais do que qualquer um outro faz. Por que tem tão pouca gente de grande sucesso no mundo? Já parou para pensar? A média é baixa. Hã? A média é baixa. A média é baixa, eu concordo. Porque muita gente acha que está se dedicando pra cacete. E não tá. Do mesmo jeito, tem muita gente que se dedica pra cacete, da forma errada, pra coisa errada, do jeito errado. Tá? Então, essa coisa de confiar em você, essa coisa de se dedicar ao extremo que você faz, e é o extremo mesmo. Não é meio, não, tô cansado. Show, tô cansado, eu vou do mesmo jeito. Tô triste, vou do mesmo jeito. Tô doente, vou do mesmo jeito. Pra mim não tem, eu tenho que estar morrendo para não estar aqui com vocês. Tem que acontecer uma coisa muito grave para eu não sentar na frente da minha tela, não me preparar e não viver o dia. Isso é dedicação. Principalmente quando você não precisa. Talento, às vezes você não tem talento para aquela habilidade que o Neymar tem. Mas qual que é o talento do Cristiano? Ele treinar mais que os outros, ele ser mais... Aí eu concordo com você, eu acho que dedicação é um talento, mas é um talento que você consegue colocar em você. É treinável, exato. Agora, assim, eu já conheci gente que tinha o dom de jogar bola, mas é preguiçoso. Acabou. Você desperdiçou um dom. Entendeu? Então, aí você fala assim, poxa, ser dedicado é um talento. Eu concordo, mas é um talento treinável. Você não precisa nascer com ele, você precisa querer ter ele. E ele acontece. Né? Então é nesse aspecto aí. Eu enxergo o Cristiano Ronaldo um puta cara dedicado. Né? Ele não é habilidoso, né? Mas raçudo, guerreiro, sabe? Ronaldinho Gaúcho tem gaúcho curto, né? Oi? Ronaldinho Gaúcho tem gaúcho curto, porque tinha habilidade, mas não tinha o esforço. Entendeu? Neymar não tinha tudo para ser o melhor do mundo? Entendeu? Faltou alguma coisa. O talento atrapalha o cara. O talento é um problema pro cara. Entendeu? Porque o talento te faz alcançar as coisas rapidamente. E quando você alcança as coisas rapidamente, né, você se sente melhor que todo mundo. E quando você se sente melhor que todo mundo, você acha que você não precisa fazer mais nada. Você acha que você vai resolver tudo de uma forma muito rápida. Aí que mora o problema. Tudo que eu construí na minha vida foi suado, ralado, foi capotado, foi da forma mais complexa possível. Por isso que eu continuo me dedicando até hoje. Demorou, não foi rápido. E não queira nada rápido para a vida de vocês. Nada que é rápido tem valor. Eu sempre dou o exemplo da Mega Sena, cara. Para mim é o exemplo mais clássico. Um dia, quem tiver curiosidade, pesquise sobre os ganhadores da Mega Sena, a porcentagem que estão ricos ainda. Hoje, né? Exato! Eu conheço um. Que está rico ainda? Ganhou 111 milhões e dobrou, triplicou o patrimônio. Então, mas quantos você conhece assim? Eu só conheci porque ele é lá da cidade. Entendeu? Realmente eu sei a história dele. Você pesquisar no Google ali a história de VAR, mas cara, tem de balde. De gente que ganhou dinheiro. O cara ganhou rápido, não sabe lidar com aquilo, acha que aquilo não vai durar para sempre, não sabe o valor daquilo, não sabe o quanto... Às vezes até traz problema para ele. Cara. Imposto de renda, um monte de coisa. Cara. Entendeu? Esse cara, ele era um empresário que tinha uma pequena empresa. Então, mas é outra cabeça. É outra cabeça. É outra cabeça. É outra cabeça. É o caso, ele falou de jogadores de futebol. O cara começa a ganhar muito dinheiro, o cara compra várias mansões, carro, isso. Quando ele se aposenta aí mais uns 10 aninhos, o dinheiro vai pro beleléu, porque ele não tem como pagar tudo aquilo ali. Se ele não tiver... Exato. Bens é custo. Né? Bens também é custo. Conversei até com a minha psicóloga, né, que ela falou bem assim, a gente tem que tentar entender a fundo esse medo para ver se é um medo racional. Por exemplo, um medo racional, morrer, parar de respirar. Agora, tem medos que não são racionais. Por exemplo, o medo de se expor. Quem que é o besta? A pessoa que está te criticando, você que está se expondo, ou a pessoa que está te criticando por você estar se expondo? Pois é.
É o oposto, né? A pessoa que está te criticando, sem dúvida. Aí, por exemplo, o medo de tomar um stop. Tá, você está com medo de tomar um stop porque você está com medo de errar, mas se você errar, você vai estar aprendendo? Você sabe que você vai estar aprendendo? Então não é um medo racional. Talvez você tenha medo de não aprender com o seu erro, ou, sabe, não reconhecer seu erro. O medo sempre não é de estopar. Eu afirmo para você, não é de estopar. O medo é de errar. Porque é um medo racional? Não é. Então, mas você nasce com isso. Você nasce com isso. Você pega uma criancinha aí pequena, apronta alguma coisa, você fala para ela se foi ela fala que não. Mas quando você prova para ela que foi ela reconhece. Então, a gente, assim, uma forma de tentar lidar com esse medo é tentar entender se ele é racional mesmo. Né? Por exemplo, você vai morrer se fizer isso? Para trás não, por trás não, cabeça. Enfim, é isso. Não, perfeito. Eu acho que é em cima disso. O erro, o erro é uma coisa que a gente vai ter que conviver com ele o resto da vida. Então a gente tem que se adaptar a ele. O medo, né? Se você não tivesse medo, ninguém estava vivo aqui. Ninguém. Certeza absoluta. Se você olhar para a janela e falar, nossa, que legal, lá fora, vou pular. Não tem medo de morrer, não tem medo de se quebrar lá embaixo e tudo mais. Então tem uma série de outras coisas que o medo te controla. Né? Medo é equilíbrio. Sempre que você pensar em medo, é equilíbrio. Né? Mas também você não pode se deixar ser sugado pelo medo, né? Não fazer porque, não, tenho medo de que dê errado isso aí. Quero que você foda se vai dar errado. Claro, eu acho que quanto mais você vai aparando as arestas, né, se protegendo, aprendendo, evoluindo sobre aquilo, o risco, né, que te causa medo vai diminuindo. Né? E aí vai tomando decisões mais embasadas. Não decisões que vão te fazer perfeito ou que vão evitar que você erre. Eu acho que é importante você se colocar que momento que você está no mercado. Né? Eu sou uma criança. Isso é excelente de ter essa consciência, sabe? Tem gente que fala, tô há 8 meses no mercado já e não estou ganhando dinheiro. Né? Então, tô meio chateado, meio desmotivado. Então, Porra, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa, desiste. Entendeu? Desiste. Esse eu acho em que 8 meses não está bom? Que assim, para contribuir, eu olho para a atividade que eu tenho hoje, graças a Deus eu sou uma referência, sei o quanto, foram 20 anos para chegar onde eu estou hoje. A cada dia eu vou aparando as minhas arestas para me proteger, porque eu tenho um stop loss. Eu vivo disso. Então, por muitas vezes eu tenho que chegar falando para o meu patrão e falar fundamentado, porque eu não quero perder meu emprego. E, na verdade, hoje eu sou mais valorizado por isso do que para atender as demandas que, eventualmente, a pessoa não tem conhecimento técnico. Né? Então, assim, hoje eu sou guardião de uma família nessa parte do voo. E no mercado eu entendo que eu sou uma criança. Então, eu venho buscar referências. Né? Com meus filhos, eu tento dar um bom exemplo para falar, opa, eu vou crescer nesse sentido. Então, a minha cabeça ela está voando, né? Treinando, olhando. Mas aqui o que eu busco é referência, é conhecimento, entender que é um passo de cada vez, me manter no mercado, porque, diferente da aviação, por exemplo, o cara faz um curso de piloto privado, piloto comercial, voo por instrumento, vai lá, coloca R$200 mil para o mercado não te assimilar ainda como um piloto, porque você tem um risco, a seguradora faz o quê? Gestão de risco, não vai tomar esse risco e não vai deixar você voar. No mercado, você vai lá, abre uma conta, tem um computador, bota o teu dinheiro e você imagina que você vai prosperar com pouco conhecimento. Então, não tem um filtro. Então, nas oportunidades que nós temos aqui para conversar, é justamente isso. O meu problema foi diferente. Com perdão da palavra, eu estava bundão. Eu não conseguia clicar. Porque eu venho de um mercado tão travado, tão padronizado, que eu falei, pô, cara, eu não estou enxergando entrada. Não estou enxergando nada. Então, eu não treinava, não tinha experiência. Como não tenho ainda. Então, eu acho que um ponto também é o seguinte, é você se dar a oportunidade. Então, assim, o que eu tenho em mente é, eu quero ser tão técnico no mercado quanto eu sou na aviação. Então, hoje eu venho aqui juntar as técnico ou peças. criterioso? Ambos, porque assim, eu tenho um critério hoje. Eu já entendo quais são os horários que eu melhor opero. Eu já sei quando a operação está para trás. Eu já tenho, assim, um modelo que me incomoda e que eu tenho que parar porque dali para frente é só... Só que hoje, infelizmente, ainda não tenho conhecimento técnico que eu gostaria para operar bem. Então, assim, legal. E o que vai te dar isso? Experiência. Tempo. Tempo de tela. Hora de voo. Exatamente. Caso hora de espera. Exatamente. Então, por exemplo, as minhas vindas aqui são intercaladas, mas eu não deixo de vir. Porque se eu deixo de vir, eu sei que estou mais distante do meu objetivo. Então, acho que o ponto é dar tempo ao tempo.
né? Cada um se acertando, entender que processo que você está. E é o que eu vim buscar aqui, né? Já está há algum tempo assim, mas é buscar essa oportunidade de você dialogar, se olhar no outro. Na aviação, só pegando um ponto que é uma coisa muito bacana. Todo acidente que acontece, ele é estudado e ele não pode ser utilizado como uma peça jurídica no processo para penalizar. Pelo contrário, ele tem que ser uma peça para a comunidade, para que sirva de lição, para que você não tenha essa repetibilidade de acidentes. Então, estar aqui e ouvir esses casos, tanto de gain, mas sobretudo de loss, ao meu ver, é o que te dá a perspectiva de você continuar no mercado e não fazer os mesmos erros que os outros fizeram. Você aprender com os outros, que é a coisa mais importante. Você sabe por que eu compartilho toda a minha história? Eu gosto de compartilhar a minha história? Pra vocês entenderem o que se vocês fizerem o que eu fiz, o que vão acontecer com vocês. Né? Então, para vocês aprenderem com a experiência de quem já passou por isso. Né? Você não precisa passar para aprender. Algumas coisas você vai ter que passar, é inevitável. Né? Mas aprender com alguns erros dos outros é importantíssimo. Né? Então, acho muito bem pontuado isso aí que você citou. Muito bem pontuado mesmo. Quanto isso está transformando a minha vida, não só aqui, mas fora daqui. Porque a gente não consegue ser só trader. A gente é uma pessoa completa o tempo inteiro. E eu escolhi para mim uma missão. Eu entrei na justiça, interditei meu pai. Esse começo de ano está muito tranquilo para mim. Eu já estou com 4 ações na justiça. Eu falo todo dia de 5 a 8 vezes com advogados. Eu tenho que fazer diligência, tenho que fazer as coisas. E eu comecei o janeiro, eu fui muito bem. Aí eu queria dar conta das duas coisas. Bom, em uma semana eu ganhei o dinheiro do mês inteiro, em 2 semanas eu perdi 2 vezes o que eu ganhei. Meu emocional foi para aquele lugar, todo mundo já sabe onde é que é e tal, né? Aí fiquei pensando, mês passado eu não operei um dia na conta real, porque eu fiquei me recompondo. E uma das coisas que eu vi junto lá da terapia que eu faço é: o que eu escolhi para minha vida? O que é mais importante para minha vida? Quer dizer, quando eu fui bem, eu fiquei com medo de abandonar o que eu estava fazendo fora daqui. Que, na verdade, dinheiro nenhum paga o que eu estou fazendo. Quando eu estou cuidando de uma pessoa incapaz, estou cuidando da família inteira, não interessa mais o valor financeiro disso. Para mim tem um interesse da minha relação com essas pessoas. E aí eu parei e falei, tá bom, o trade vai ter o tempo dele na hora dele. Agora eu estou super ocupado com isso. E acabou minha pressão. Eu venho para cá e tenho feito meus negócios, mas não tem mais aquela coisa de estar dividido. O que é que eu tenho que fazer? Porque muita gente está dividido aqui. Né? Eu tenho que estar aqui, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer aqui. E está dividido com a sua vida de fora. Mas a gente é um só. E quando uma coisa você fala muito, foi o que eu percebi. Você tem propósito? Tem. Então segue. Sabe? E neste momento, chegou para mim e falou, não é a hora de eu correr atrás do resultado no trade, é a hora de eu correr atrás do resultado das outras coisas. Até então, porque se você não resolver as coisas externas, isso vai refletir no mercado com toda certeza. Mas isso eu aprendi com isso aqui, com essa vivência que a gente vai tendo e que vai botando a gente num lugar assim diferente. Né? O mercado, como você já falou, o mercado deixa a gente nu, no meio da rua. Você olha assim e você fala, como é que eu vim parar aqui? Né? E aí você começa a se conhecer. E esse processo, eu espero que ele nunca termine. O mercado compete uma série de riscos. Né? Não risco de morte, né? Mas uma série de riscos. Né? Riscos que você está colocando outras pessoas em risco também. Né? Familiares, filhos, enfim. Né? E a partir do momento que você aceita o risco de algo, no caso, aceita o risco do mercado, você está aceitando junto uma série de, vamos dizer assim, de responsabilidades. Né? E tem muita gente que não gosta de ter responsabilidade, né? É incrível isso, já passou cada pessoa aqui e você vê que a pessoa era completamente responsável. Né? E a pessoa não achava que ela não era responsável. Né? Então, quando você assume qualquer coisa na sua vida, decidir casar, show, você está assumindo uma responsabilidade gigantesca. Né, perante uma pessoa que tinha a vida dela e você tirou ela da vida dela para colocar na sua, filhos e qualquer outra coisa junto disso. Então, é como qualquer outra coisa na vida, responsabilidade. Toda decisão, toda escolha traz consigo uma grande responsabilidade. E você tem que estar pronto para isso. Mercado, qual que é a sua responsabilidade, vamos dizer assim? Estudar, se dedicar, buscar conhecimento, ter paciência.
Saber que é uma profissão que vai levar tempo como qualquer um e não ter medo de passar por esse processo. Não pode ter medo de passar pelo processo. E não pode ter medo de reconhecer que assim, puta, eu sou um juvenil nisso. Eu sou um trainee nisso, sabe? Sou um júnior nisso. E ok, cara. Eu também já fui, meu amigão. Também já fui. E para as coisas que eu anseio para frente, eu me sinto um júnior. Tenho muito para aprender ainda. Mas eu escolhi passar pelo processo e eu sei o tempo que isso vai levar. Aliás, eu imagino o tempo que vai levar. Pode ser que leve muito mais do que eu imagino ainda. E eu vou estar aí disposto a isso. Mas vou continuar me dedicando, vou continuar estudando, vou continuar evoluindo, vou continuar buscando chegar lá. Não importa o que a gente tenha que fazer. Então isso é muito importante. Eu não tenho medo disso. Eu tenho medo de não fazer isso. Eu tenho medo de parar no tempo. Achar que tá bom. Só dinheiro para mim não tá bom. O medo não é ausência de confiança. E a ausência de confiança e a confiança não significa que você não tenha medo. Você tem seu conhecimento, você aplica naquela determinada operação e vai. Deu errado, você estopa. Se o fato de você entrar na operação, na minha visão, o medo de estopar é maior do que você entrar na operação, você está mais pensando no que você pode perder do que você está podendo ganhar. E talvez esse não seja o melhor conselheiro. Eu li no livro, um livro antigo, mas eu li recentemente, eu li esse ano, inclusive, ainda, que ele fala assim, parta do princípio que no mercado financeiro tudo é possível acontecer. Por isso você precisa sempre se proteger. Você não se protege do que você tá certo do que vai acontecer, você se protege do que você não sabe do que pode acontecer. E aí o mercado financeiro está cheio dessas possibilidades. Portanto, você se proteger não significa que você não está confiante, preparado, não fez a leitura correta, não tem o conhecimento. No mercado financeiro, qual que é a melhor proteção? Conhecimento, meu amigão. Você saber onde você está mexendo, saber onde você está pisando, saber o que você está fazendo. É conhecimento. É só stop? Se fosse só stop, estava fácil. Até para você estopar, você tem que ter conhecimento. Entendeu? Exatamente. Então, o conhecimento te faz ter um gerenciamento de colocar o stop. Mas é conhecimento. O cara que não está disposto a buscar conhecimento e acha que vai achar a magiquinha rapidinho, os que estão batendo cabeça por aí, vão continuar batendo cabeça o resto da vida. Vai passar ano, entrar ano, sai ano, entrar ano, sai ano, o cara continua no mesmo lugar. Só que cada vez pior, claro, cada vez mais machucado. Eu acredito que todo mundo que está aqui está buscando justamente conhecimento. Por isso que não pode ter medo de se expor, não pode ter medo de errar, não pode ter medo de falar dos seus erros, não pode ter medo de falhar. Saca? Não tenho medo de julgamento. É que se foda o julgamento, né? Ô Jeff, ontem teve uma coisa bem legal que aconteceu comigo com relação a medo, essas coisas. Quem não faz hoje, grava a tela, pessoal. Até para quem é novo aí, cara, grava a tela porque é a melhor forma de você se analisar. Ali, por exemplo... Quantas vezes já não falei isso, hein? Então, aí, por exemplo, eu gravo tela todos os dias. Desde que eu cheguei aqui, eu acho que eu não gravei a primeira semana, depois eu gravo todos os dias. E assim, isso vem mudando bastante a minha pessoa, o meu operacional, a minha forma de pensar o mercado. Por exemplo, o Jeff fala bastante, analisando a operação ontem com o Danielão, parabéns aí, foi muito, muito legal mesmo. Então eu acho assim, a questão de assim, você ficar nervoso... Já que você grava todo dia, você vai mandar uma tela para analisando operações. Manda sim, pode deixar. Aí eu... Eu tô esperando um pouco, é que eu tô esperando um pouco, mas eu mando sem problema nenhum. Aí assim, ontem, por exemplo, eu estava até mostrando pro Matheus, né? Eu vi o movimento, eu hesitei um pouco, não cliquei, né? Mas foi muito legal assim, que eu vi foi ao 12h30, quando teve o Powell ontem, né? Eu hesitei, não entrei naquele movimento, que eu vi ele nascendo e tudo, depois já foi para o 15-16 ali, que eu vi ele nascendo ali, no ajuste defender o ajuste, depois veio ganhando o 10 com força, aí eu hesitei, já foi para o 15, aí depois eu achei que o risco-retorno não valia a pena, eu fiquei de fora. Mas assim, depois olhando, eu vi eu indo para a boleta, hesitando no momento, e o Matheus depois, ele falou, cheguei 12h30, daí ele olhou a tela comigo, ele mesmo falou, cara, você clicou no botão, né? Então assim, foi muito legal também, ver uma pessoa olhando aquilo também, então, você mostrando para outra pessoa a forma de você começar a olhar, assim, hesitei, errei, assim, vamos dizer assim, mas assim, cara, eu sabia o que aconteceu, o que eu hesitei, e ia refletir sobre isso. Aí depois, no fim de ontem à noite, eu refleti sobre isso, mentalizei, e cara, o próximo dia, entendeu?
Então, assim, é um dia a gente tem que estar no mercado um dia por vez, que é o que o Jeff fala bastante. Então, assim, eu acho que para quem não faz isso é super saudável, tá? Quem está em casa, quem está aqui no Hub também não faz isso de gravar a tela. É isso que eu falo de você não está fazendo 100% do que você poderia fazer. Eu não vou fazer essa enquete aqui, mas se fizer a enquete aqui, eu tenho certeza que mais de 50% não grava a tela. Não revê a sua tela. Não revê os seus problemas. Estou errado? Não estou errado, eu sei que não. Eu sei que não. E aí você fala, você está agindo em seu melhor interesse? Está fazendo tudo o que você pode por você, pela sua profissão, pelo seu crescimento, pelo que você está buscando? Certeza que não. Certeza que não. Ah, me dedico pra caramba, não sei o que acontece. Você faz isso? Não. Ah, mas você fez aquilo? Não. Ah, a hora que você vê, você não faz metade das coisas que você deveria fazer. Entendeu? Então, aquilo que eu falei para você, dedicação é muito mais do que você faz. E sempre vai ser muito mais do que você faz. Entendeu? Ah, eu gravei. Não, gravou a tela? Gravei. Review. Ah, não, vou ver depois. Aí não vê mais. Não vê. Não vê. A gente demora para aceitar muito o que as pessoas falam, né? Que aceitar o processo. Todo mundo fala, vai ser demorado, tem que fazer isso. Não, comigo vai ser diferente. Não, exatamente. Essa é a velha frase. Não, comigo vai ser diferente, porque eu sou dedicado, eu sou médico. Não, o cara uma vez falou assim, não, comigo vai ser diferente. Eu sou médico, cara. Sou médico. A mesma coisa o meu piloto falar assim, não, sou piloto, cara. Ô, louco. Né? Grande bosta, com perdão da palavra. Cara, para sua profissão é brilhante, lindo, maravilhoso, você tem 20 anos de história, então, eu jamais palpitaria sobre sua profissão. Porque eu não faço ideia como ela faz. E se um dia eu decidisse ser piloto, eu ia ser um Zé Ninguém até, então seria depois de 10, 15 anos que eu poderia bater e conversar com você sobre qualquer coisa disso. Né? Exatamente, porque assim, você é brilhante na sua profissão, não quer dizer que ela vai te fazer brilhar no mercado financeiro. Saca? Então, assim, é legal, você tem experiência, você tem responsabilidade, uma série de coisas que são importantes para essa nova profissão. Mas o que você sabe lá como piloto e tudo mais, não muda nada o que você é no mercado, concorda? Tem uma brincadeira na aviação, que agora vocês vão comentar, vocês vão reparar. O comandante, principalmente o avião, que é mais fácil de identificar, tem 4 faixas. Ou no ombro, ou no blazer. E aí a gente vê que cada faixa equivale a 25% de razão. Então o cara que tem 4 faixas, ele tem 100% de razão versus um copiloto que tem 2 faixas que tem 50% de razão. Mas você vê como isso é engraçado. Essa é uma patente, vamos assim dizer, do experiente, né, do mais experiente para o menos experiente. Mas como um dos principais acidentes que teve no Brasil foi justamente isso. Um cara que se colocava como super experiente, não ouviu a indicação do menos experiente, entrar no plano novo. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, é o que você falou. Se você não se manter experiente, chegar no topo, chegar numa posição de, assim, eu estou no estado da arte da minha posição, cheguei lá em cima, estou legal. Sou onipotente. O difícil é você se manter. Só chegar, dá para chegar. Vocês acham que ter dinheiro é fácil? Vocês vão ver manter dinheiro, cara. É verdade. Meu avô falava isso. É bem verdade. Bem verdade. Meu avô tinha um ditado. Ele falava assim, dinheiro é mais liso que uma enguia ensaboada. Ele falava isso. Meu avô foi muito milionário. Ele falava, é duro manter o dinheiro. E é mais por aí. É verdade. Você falou que dinheiro não é mais tão fundamental, a gente já sabe a sua história. Mas hoje, o que mais lhe motiva e qual é o seu propósito de vida? Cara, desafio todo dia ser melhor. Eu tenho sonhos grandes pela frente ainda e para que eu alcance esses sonhos, todo dia eu tenho que ser 1% melhor. Todo dia eu tenho que ser um pouquinho melhor do que eu sou. Né? Então eu tenho que ser um pai melhor, um esposo melhor, um chefe melhor. Sabe, eu atuo em várias áreas hoje em dia, não só no mercado financeiro, tenho empresas de outros segmentos, então eu tenho que aprender sobre todos esses segmentos, tenho que cada dia melhorar, até mesmo para não ser passado para trás. Propósito. É o propósito de todo dia ser melhor, cara. Todo dia ser melhor. Se eu acordei hoje e ao terminar do meu dia eu não aprendi alguma coisa, eu não melhorei alguma coisa, meu dia foi uma bosta. Posso ter ganho rios de dinheiro, meu dia foi uma bosta. Saca? Então todo dia a gente tem que estar melhorando um pouquinho.
Todo dia a gente tem que estar se dedicando um pouquinho mais. Todo dia, o dia que, por exemplo, eu não consigo me dedicar tudo, ou não consigo concluir tudo que eu tinha programado no meu dia, eu fico meio puto comigo, porque não foi um dia onde eu cumpri os meus propósitos daquele dia. Então é muito isso. Porque dinheiro é o que faz você começar. Dinheiro faz você começar. A motivação do mercado financeiro, ninguém está aqui por amor. Né? Pelo menos não começou por amor. Começou porque sabe que é possível ganhar muito dinheiro com isso. Essa foi a motivação de começar. O que vai fazer você continuar não é dinheiro. Até porque durante o processo você vai mais perder dinheiro que ganhar. O que vai fazer você continuar é o quanto você quer isso. E depois, quando você começar a ganhar dinheiro de verdade, que dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, não vai ser dinheiro que vai fazer você continuar. Porque vai chegar um certo momento, vai ter um tanto de dinheiro que você imaginava que era suficiente para você viver super bem. E aí, a hora que chegar esse tanto de dinheiro, você vai fazer o quê? Não vou fazer mais nada? Vou me dedicar menos ao mercado? Na hora que você dedicar menos, você vai começar a ganhar menos dinheiro. Então, é essa a questão. Não é o dinheiro que vai fazer você continuar. É propósito, é desafio. Não, perfeito, perfeito. Então, assim, se fosse só por dinheiro, eu já tinha desistido faz tempo. Já tinha parado faz tempo, porque, graças a Deus, essa foi uma etapa superada na minha vida. Então, é os desafios, os propósitos. Eu brinco, eu adoro arrumar sarna para me encostar, né? Adoro, né? Eterno insatisfeito com as coisas, né? Agora eu estou no ramo da música também, eu tenho que ser retardado mesmo. Mas, enfim, estamos aí, né? Eu lembro do meu primeiro contato, assim, de verdade com o mercado, que foi no dia da eleição do Biden vs Trump. Foi a primeira vez que eu visitei o escritório, foi no dia da eleição. Na madrugada? Foi na madrugada, eu tava lá. E de lá pra cá, muita gente não estava aqui, mas eu consegui acompanhar muita coisa, principalmente o seu próprio desenvolvimento. O Jeff naquela época era grande, hoje em dia é outro cara, é incrível que a gente vê o cara evoluindo e às vezes se pergunta, putz, será que eu também estou evoluindo? E tanto o Fred, o Luan, todo mundo que desde que eu cheguei aqui estava junto, cara, você olha pra pessoa e você vê, e isso é inspirador pra mim, no caso, né? Todo dia, quando eu tô ali, às vezes tem dia que eu não tô legal, mas eu olho para as pessoas que são minha referência e isso me anima, porque o Jeff que eu vi operando no mercado americano naquela época, você é 10 vezes maior, se não for mais. É uma pessoa totalmente diferente. E não só você, assim como outras pessoas também, assim como o Fred operando no agro. Puta, e o que me fez chegar nisso? O que me fez chegar nisso? Cara, constância, foco, todos os dias. Acho que é um monte, várias coisas juntas, né? Mas um pouquinho todos os dias, uma melhora todos os dias. E eu aumentei a minha constância de fazer as coisas daquela época para cá ou diminuí? Mesmo dedicação ou mais, né? Com certeza mais. Incrível. Entendeu? Então é isso. É dedicação. Nada supera isso, bicho. Nada supera a dedicação, nada supera o cara que é obstinado, bicho. Eu sou obstinado. Eu sou chato até com as coisas, nesse aspecto. Né? Eu acho que eu sei o que eu quero, eu corro atrás do que eu quero e dane-se o que eu tenho que fazer com isso. Quanto eu tenho que me dedicar, o que eu tenho que fazer. É isso que cria pessoas de sucesso, sabe? Pessoas diferenciadas. Né? Então, exatamente, eu estou treinando todo dia meu talento, estou amolando meu machado todo dia. Cara, é engraçado isso, né? Porque muita gente fala, mas se der errado... Eu falei, bichão, se der certo essa porra, já parou para pensar? Se der certo, o que você vai fazer? Como que vai ser a sua vida? Como isso vai transformar a sua vida? Como isso vai transformar a vida das pessoas à sua volta? Pessoas que de fato são importantes na sua volta? Então, eu sempre foquei nisso. Né? Puta, cara, quando eu der certo, o que eu vou fazer com a vida do meu pai, da minha mãe? Né? Com a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos? Como que vai ser a vida deles se der certo? Né? Eu já estou sendo positivo, já estou visualizando. O Luan puxou um assunto outro dia que eu já fiz muito isso na minha vida, que é materializar coisas que eu ainda não posso ter, mas eu vou ter. Eu quero ter, eu sei que eu tenho a capacidade de ter. Né? Que, igual ele falou, fui visitar uns apartamentos e tal, que eu achava legal. Hoje eu moro num apartamento tipo daquele que ele foi visitar naquela época. Eu tinha muito isso com carro, cara. Muito com carro. Se eu via um carro, ia visitar, e via review do carro e não sei o que. Eu materializava aquilo, né? E assim, eu ao longo do crescimento, da evolução e principalmente evolução financeira também, cara, eu comecei a ter capacidade de comprar o que eu quiser. E aí eu percebi que não era isso que ia me realizar. Tanto é que assim, você passar em frente de um lugar e falar assim, puta, sempre achei esse carro lindo.
Se eu quiser, eu entro ali agora e vou embora com esse carro agora. Mas não é o que vai me preencher, né? Não é o que vai me fazer feliz. Posso ter? Posso, a hora que eu quiser. Mas não é aquilo que vai me preencher, né? Mas eu tenho a liberdade da escolha. Se eu quiser, eu vou lá. Liberdade é isso, você poder fazer escolha. Se eu quiser comprar uma Ferrari, eu vou lá na loja ali na Europa e compro. Mas peraí, quanto isso vai somar para a minha vida? Quanto isso vai me fazer melhor, vai me fazer sentir melhor? Talvez nada, provavelmente nada. É? Provavelmente nada mesmo. Então, mas é a questão que eu posso. Então, isso é liberdade, de eu poder fazer uma escolha, né? Mas eu escolho fazer, eu gosto de Fusca, eu prefiro Fusca, entendeu? Arrumar uns amigos que você não quer. É? Você vai arrumar uns amigos que você não quer. Se fosse só isso, tá bom, né? Se fosse só isso, tá bom. Mas, enfim, então, a questão, e se der certo, é você olhar e entender o seguinte: qual o benefício de dar certo? Qual que vai ser mais prazeroso, você ter o dinheiro ou você saber fazer as coisas certas? Você ter dinheiro ou saber fazer dinheiro? Para mim é saber fazer dinheiro. Saca? Você olhar, fazer e falar, cara, sou foda, meu. Não para os outros, mas pelo que você fez, sabe? De saber que você sabe o que fazer na hora certa. Que todo o seu processo, toda a sua luta está ali materializado, vamos dizer assim. Essa semana, né, foi até engraçado, que eu cheguei agora dia 1º e tudo mais, aí tava conversando, né, com o Luan, essa questão do lote, às vezes aumentar a mão e tal, e vai um pouquinho de encontro ao que tá falando, né, essa questão o medo de dar certo. Aí, essa semana aqui foi o indicador, o discurso, né, do Paulo e tal, e aí o Luan tinha comentado, falou, olha, essa questão às vezes aumentar, deixa liberado ali uns 2, 3 lotinhos, né? Porque na minha cabeça eu tô ali, um lote, ai, não é que não bate a meta, mas é daquele negócio, você quer arredondar, ou se não faz meia meta e não tá satisfeito e tudo mais. Aí ele deixa 2, 3 lotinhos liberados, e se você vir que tem uma oportunidade, entra, se testa, né? Aí beleza, no dia do indicador, beleza, entrei com 1 ali, tomei 2, tomei 3. Aí, era para, por exemplo, realizar 2, aí fui lá, me embananei toda, comprei mais 2, aí, não, já zerei tudo, né? E aí, aí no outro dia eu estava revisando a tela, ele chegou do lado, eu falei assim, nossa, olha aqui, né? Me embananei tudo e tal. Aí, eu falei, não sei se eu estou pronta ainda, né, para poder aumentar a mão e tal. Aí ele, não, calma, vai devagarzinho, se testa, só assim que você vai saber. Aí foi embora andando e tal. Aí me veio à mente uma situação que eu passei, assim, eu brinco que o meu esposo, ele é um louco consciente. Pedala e tudo mais, e aí teve uma época que eu queria colocar o pedal de clipe, né? E aí fui testar e tal, e assim, só tombo, né? Falei, meu... Você cai de lado, né? Nossa, aí... quanto levar tombo com isso também? E aí ele comentou, ele falou assim, Paulo, se você não se testar, você nunca vai saber se aquilo ali você está pronta para aumentar, por exemplo, aumentar uma mão ou usar um pedal e tal, mas você sempre vai se machucar um pouco, mas tenha consciência de se machucar dentro do seu risco ali, né? Fazer a gestão e tudo mais. Aí eu fui pensando nisso, eu falei, acho que eu estava com medo de aumentar a mão e dar certo, né? Aquela coisa que você fica confortável ali, às vezes, e operar é muito difícil, né? É mais difícil, na minha opinião. E aí você às vezes fala assim, nossa, e aí hoje eu fui... Às vezes a gente tem medo de dar o próximo passo, né? Isso, a gente tem, porque a gente olha assim, mas machuca, né? Mas tem que levar em consideração que, do mesmo jeito que machuca, também pode, se você der o passo da forma certa, vai ser muito melhor do que agora. O retorno vai ser muito melhor do que agora. E aí hoje eu fui, não, vamos tentar fazer de novo e tal, né? Aí eu entrei com 2, fiz uma parcialzinha ali. Aí eu falei, nossa, parece que é até mais confortável. Aí a primeira impressão, eu falei, nossa, meu Deus, né? Igual o dia que deu errado tudo. Eu falei, não, mas vamos de novo. Então, assim, acho que não sei se chega a ser uma dica e tal, mas para quem está com medo, né? Tudo é barreira mental, né? Tudo é barreira mental. Eu acho que eu colocava na minha cabeça, falei, nossa, quando eu estiver ganhando 5 mil reais por dia, eu vou ser foda, cara. Eu tô vivendo de mercado e tudo mais, né? E aí chegou os 5 mil reais, falei, cara, mas dá pra tirar mais, hein? Aí eu tava ganhando
tirando o meu salário que eu tinha na época de TI por dia. E, cara, é o limite. Já fiz valores astronômicos dentro do mesmo dia que eu nunca imaginei na minha vida ser possível. Nunca imaginei ser na vida possível. É quebrar barreira. Você vai quebrando barreira. Né? Então, não tem limite. Mercado financeiro é um negócio que não tem limite, cara. O limite é a sua cabeça. Né? Mas pensando em meritocracia, puta, cara, nada te limita dentro do mercado. Nada. A não ser você. Então, assim, só é impossível até você viver aquilo. Só é difícil até você viver aquilo. A hora que você viveu aquilo, entendeu aquilo, as coisas começam a se tornar mais reais. Então, assim, por isso que eu valorizo muito a meritocracia dentro do mercado, sabe? Que é você construir, aumentando o lote, essas coisas, com o dinheiro que você fez dentro do mercado, né? Porque até você construir aquela meritocracia, você viveu o mercado. A partir do momento que você construiu aquele capital para dobrar seu lote, triplicar seu lote, você está entrando numa nova fase. Ah, puta, entrei nessa fase e não deu certo, voltou. Beleza, você vai na meritocracia de novo. Mas você já sabe como é aquela próxima. A próxima vez que você voltar lá, que você construir margem para ir para lá de novo, você é outra pessoa. Você não é a mesma que testou aquilo pela primeira vez. Sabe? E esse é o processo evolutivo. Né? Então não pode ter medo mesmo, não. Eu acho que, quando der certo vai ser foda. Entendeu? É isso, X. E posso falar para você, é foda, meu. É legal pra caralho. O interessante de aumentar lote, eu já aumentei muito e diminui muito na vida, né? Foi com o dinheiro que você fez no mercado? Oi? Foi na meritocracia? Pior que foi, porque na época... Pior não, melhor que foi, né, caralho? É porque eu alavancava um pouquinho exagerado. No começo eu alavancava 150 para cada lote. R$150 aumentava um lote. Isso vamos dizer que... Na margem do limite ali. Não, é porque na época era 25. Nossa. Só que você entendeu o problema? Nossa. Você entendeu já o problema onde chegou. Aumentei um pouco rápido demais, então era normal. É por isso que a CV mudou, né? Os caras iam se matar, né, cara? Acharam que R$25 ia ficar rico. Por isso que com 150, então, é bilionário. Na época eu consegui sair de 100 lotes para 400 lotes em menos de um mês. Então, qual a chance de dar certo isso? Qual a chance de dar certo? Exatamente. Né? Olhando pra trás hoje, você vai falar assim, cara... Retardado. Melhor explicação, retardado. Mas o que eu queria dizer assim, que hoje eu tenho, obviamente, uma meta um pouco mais, e é muito engraçado. Você aumenta lote, diminui lote, aumenta lote, diminui lote. Quando você consegue realmente aumentar, é que nem patamar de mercado. Você vai brigar no de cima. Você vai brigar de novo, por exemplo, você tá de 1 para 2 lotes. Você tá naquela briga, vai para 2, volta para 1, volta para 2, para 2. A hora que você já ganha isso, meio que já pula direto pro 3. Sabe? E você fica sempre brigando em patamares. Então assim, você vai num dia, aumenta, depois outro diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Quando você aumenta, você fica uma semana naquilo, você já vai estar no próximo patamar. Parece que fica normal, você vai só desbloqueando patamares novos conforme vai indo. Por isso que eu falo da meritocracia, o dinheiro que você faz no mercado é mais leve do que o dinheiro que você tira da sua conta bancária. Totalmente. Entendeu? E é engraçado que quando você aumenta lotes, você sempre vê os valores de formas diferentes. Você pode ter aumentado um lote só que de 1 para 2 é o dobro. É o dobro. Entendeu? Faz diferença. Aí quando você aumenta de 100 para 400? Porra! No mês? Não, foi menos. Então... Menos de um mês. Ué, se você for pensar, a meta era igualzinho que você falava. Eu falo, o mercado só tem retardado, cara. Era R$100 por lote. Então se eu tinha 100 lotes, era 10 mil a meta diária. Normal, né? Aí o problema, só que era 150 por lote. Então se eu fizesse um dia de uma meta, já era praticamente 100 lotes que eu aumentava no próximo dia. Nossa Senhora. Então assim, vamos fechar que a conta não fechava muito bem. Era normal de um dia para o outro aumentar 30 lotes, 50 lotes, ou diminuir 30, 50 lotes também. Normal. E assim, hoje eu vejo quão absurdo é. E a conta vem, né? Sempre chega. Sempre chega. Só uma pergunta. Vamos falar, acho que dá pega aqui. Quanto tempo você demorou para operar, tipo, 400 lotes? 15 anos. Tá vendo? É isso que... Desculpa a sua resposta. 15 anos, desde 15 anos o cara operou para operar 400 lotes. Então, e é só cabimento para nenhum de nós operar mais 5, 10, quem está começando. Era só pensar. Na época, eu tava com mais ou menos 3 anos de mercado. Você acha que com 3 anos de mercado tem a capacidade de fazer o que era 50% da meta desse cara? Que tava na época com 16 anos de mercado? Quando era isso? Era em 2000 e... antes de 2020. Então 2019, 2020 mais ou menos. 18, 19 anos de mercado. Então assim, imagina, você acha que eu tinha capacidade com 3 anos operar da mesma forma que você opera
com 100 lotes? Óbvio que eu não tenho. Entendeu? Então, assim, não fazia o menor sentido. Então, assim, na época eu colocava metas muito, assim, irreais para aumentar lote. Isso fazia você alavancar rápido demais. Isso, por um lado, é bom. Você perde o medo de muitas coisas. Você perde o medo de entrar com 50 lotes. Você perde o medo de entrar com 100 lotes. Então, mas perder o medo dentro do mercado sem a base de conhecimento é suicídio, cara. Exatamente. Suicídio. Você então, perde aí a gente fala, né? Pô, isso aí você tinha que ter medo, caralho. Né? Isso sim, o medo serve pra isso. Nessa época, por incrível que pareça, eu não tinha medo. Quando eu quebrei, que eu voltei, que eu comecei a perceber o quão absurdo é você ter uma mão mínima de 100 lotes, que não faz o menor sentido. É mínimo. Você entendeu? Então imagina, quando o Jeff fala assim, entrei com 5 lotes, na época eu entrava com 100. Só que no mini, tá? Não no cheio. Eu não fui pro cheio de observação, eu só fiquei no mini mesmo. Graças a Deus. Mas o limite é igual pros dois. É no máximo 500 lotes no mini e 100 lotes no cheio. Então, assim, proporcionalmente, eu não poderia fazer mais cagada no cheio, porque... Só que provavelmente o pessoal ia me ver eu fazendo cagada no TT. Muito mais fácil. Você ia se machucar mais, com certeza. Você ia se machucar mais rápido até. Com certeza. Mais rápido ainda. Mas é isso. É um processo de evolução. Hoje você tem a plena consciência que isso é uma loucura, né? Loucura. E aí entra naquilo que eu falo muito e é a realidade da minha vida. Mercado não é você ter dinheiro. Mercado é você ter conhecimento. Né? Hoje eu tô com 2,510. Ó, diferença? Diferença aí, isso aí. Entendeu? E é consciente. E outra, você deve ser muito mais eficiente com essa mão do que você era com muito 500 mais. watts. Entendeu? E assim, o Emprazol também ajuda bastante. Oi? Né? O Emprazol na época também tinha que... Você tá louco, cara. Tá louco. Mas o fato é ter dinheiro sem conhecimento é uma merda. É uma arma apontada na boca, cara. Entendeu? É perigosíssimo. Quando eu comecei a operar, eu operava, fiz vários cursos de várias pessoas. E eu operava baseado no que eu ouvia as pessoas falar, não no conhecimento que eu adquiri do mercado, não, que hoje eu tenho muito mais do que eu tinha. E hoje eu opero assim, 1, 3, 5 no máximo. Eu fazia essas cagadas aí de operar 50 contratos, 40 contratos, entendeu? E só perdi. Não, mas viu, não pensa que você é fora da casinha que, puta, que tem dinheiro que faz isso, cara do céu. Entendeu? Que não tem noção do perigo. Acho que tem dinheiro, tá tudo bem, que é infinito o dinheiro e que pau na máquina que... Nossa senhora. E a maioria tem azar de ter sorte. Normalmente fazer dinheiro é fácil. O problema não é fazer. O problema é saber quando você parar, quando está errado. Exato. O problema é sempre você... Fazer todo dia que é o negócio. Mas, então, a hora que vem o dia que não é pra você fazer e você tá com a cabeça, não, hoje tem que fazer também. Aí você devolve. Foi exatamente assim Aí que é veio. um mês, uma semana, um mês de trabalho, um dia de devolução. Oi? Um dia... Várias vezes eu ganhei e devolvi no outro dia. É que às vezes você fica agonizando o dia inteiro olhando para aquilo ali, tentando consertar e só piorando, tentando consertar e só... já vivi isso aí, bicho. Eu sei como foi essa... Quando você faz médio para trás, muitas vezes acontece isso, porque o mercado vai caindo, que nem pro dia de hoje. Tudo bem que o dia de hoje acho que voltou. Você tá no 70. Então assim, voltou. Mas imagina se você tivesse parado naquele 30 e ficado. Você fez um médio absurdo, seu preço às vezes está no 40, no 50, com 300, 500 lotes. Já fiz isso na vida, tá? Deixando claro. E o mercado fica do meio-dia às 6 nesse 30. Você não estopa o dia, só que você ficou o dia inteiro sofrendo, olhando pra tela, às vezes não almoça, às vezes almoça coisa que você nem lembra que você comeu, só agonizando lá. E não mexe. Aí você estopa o dia, no outro dia você quer fazer de novo. É o pior sentimento da vida esse, cara. Esse é o pior. Eu falo porque eu já vi muito isso aí. Eu também. Vi muito. É uma experiência que eu acho que ninguém precisa passar. Tá que eu pariu. Torcendo, rezando, jurando que nunca mais vai fazer isso na vida, né? Se voltar, eu nunca mais volto, faço isso na vida, cara. Não, se voltar pro 0 a 0, eu zero tudo e levanto essa cadeira. Aí vai pro 0 a 0 e você fala, agora me se consagro, agora que eu vou arrebentar esse negócio aqui. E aí sim, arrebenta mesmo, né? A conta, tudo, né? Que é aquele dia que você quer deitar na cama no escuro, em posição fetal e chorar, né? O número de vezes que a gente reza nesse momento Tanto que nessa época eu criei uma regra pra mim. Toda vez que eu rezar pra um preço voltar, eu zero a posição. Não importa onde tá. Sabe aquela que você chega ali,
Vai, Deus, por favor, sobe mais um pra mim. Se você torceu, você tá errado. Só zera. Porque você não tá aceitando o que tá ali, só... Aí se o cara que tá do outro lado reza mais que você, é mais religioso. Tem que rezar mais que entendeu? ele, Mas quem que Deus atende? Não tem sentido, cara. Eu acho que assim, não tenham medo de ter medo, né? Não temam a questão de ter medo, né? Mas saiba o risco que vocês estão se colocando, né? E por que vocês estão se colocando, e principalmente, né? E como que você vai saber no risco que está se colocando? Buscando conhecimento, se dedicando, todo dia gerando, formando a sua melhor versão de si. Acho que isso é muito importante. Então, dedicação, ela é constante e eterna. Você nunca vai parar de se dedicar. Não importa o tamanho que você esteja, não importa quanto dinheiro você tenha. Se você parar de se dedicar, você vai começar a andar para trás, literalmente. Então, na fase que vocês vão ter que se dedicar pra caramba. Na fase que eu estou, vocês vão ter que se dedicar mais ainda. Esse é o resumo da ópera. Ou seja, você nunca vai parar de se dedicar. A vida inteira? A vida inteira. Pô, aí é foda, desiste. Não vai ficar mais fácil. Simples assim. Não vai ficar mais fácil. Esse é o resumo. Certo? E não tenho medo disso. Pelo contrário, se orgulho disso porque é do caralho. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado.